Vamos estudar, vamos aprender, né? Não como eu já tenho ouvido alguém falar que pobre é para trabalhar, mas é só para trabalhar, não é para estudar. Mas a gente tem que também estudar, né? Não é só trabalhar, mas aprender. O aprendizado é importante para todas as pessoas, desde o nascimento. A gente vê que o bebê ele começa a se desenvolver, a crescer, e depois ele começa a gatinhar, né? Gatinhar ou arrastar-se no chão, né? E até aprender a andar, né? Começa a gatinhar, depois vai chegando o tempo que ele começa também a dar os primeiros passos. Então, desde o começo, desde o nascimento de todos os seres humanos, todos começam a aprender. Aprender nunca é demais, mas aprender a boa lição, né? Não é aprender coisas ruins, não. Não é aprender criticar com crítica destrutiva, odiar, né? Ser orgulhoso, ser ingrato, ser rebelde, né? Nada disso, né? Temos que sempre aprender aquilo que é bom para a nossa vida no dia a dia. E eu quero comentar vários assuntos ou aquilo que for possível, né, para a gente poder comentar. Muitas coisas que acontecem ao nosso redor, mas a gente tem que sempre agradecer por tudo, né? Pelo ar, pelo alimento, pela vida, né, que foi dada pelo grande Criador, né, Criador e Deus do universo. A gente vê alguns estudiosos, como por exemplo Nostradamus. Eu quero comentar um pouco sobre esse personagem que ele estudava, né? Tinha vários estudos, não sei se ele estudava os acontecimentos do mundo. Nostradamus advertiu três países que cairão antes que termine 2026. Eu não conheço esse personagem, essa pessoa, mas se comenta muito sobre Nostradamus, que advertiu, como eu já tenho falado, né? Então vamos ver quem que é esse Nostradamus. Três interpretações que alguns associam ao futuro. E ao longo da história a gente vê que algumas personalidades ficaram conhecidas como aparentarem ter uma visão além do seu tempo. Entre elas está Nostradamus, o misterioso médico e astrólogo francês do século XVI, cujo escrito continua despertando curiosidade e debates até hoje. Então, aí está quem que é o Nostradamus, né? Ele foi um médico, misterioso médico e astrólogo francês do século XVI, né? Suas famosas quadras, cheio de símbolo e linguagem enigmática, foram interpretadas por muito como possíveis previsões de grandes acontecimentos mundiais.
E algumas leituras modernas de seus textos sugerem que o mundo poderá entrar em um período de mudanças profundas. Então, esse personagem que estudava, né, os astros, estudava os acontecimentos, os movimentos, né, ao redor do mundo, né? E de acordo com essa interpretação, certas potências atuais poderiam enfrentar desafios significativos capazes de alterar o equilíbrio global nos próximos anos, né? E entre as hipóteses mais comentadas está a ideia de que três grandes países podiam passar ou poderia passar por momentos de crise que mandaria seu papel, ou seja, mudaria o seu papel no cenário internacional antes do fim de 2026, né? Então, as pesquisas, ou seja, os pesquisadores destacam que o escritor de Nostradamus não fala apenas de tragédia ou destruição. Para ele, as quadras podem estar relacionado ao ciclo histórico, fase em que a estrutura política, econômica, sociais se transformam, dando origem a novos períodos da história. Então, quem foi Nostradamus? A gente precisa conhecer esses personagens. Ele foi Michel de Nostradamus, conhecido mundialmente como Nostradamus, nasceu na França em 1503, que nasceu esse personagem. Ele atuou como médico, também se dedicou ao estudo da astrologia e de tradições místicas bastante populares em sua época. Sua obra mais conhecida é o livro As Profecias, publicado em 1555. As previsões, né? Ele previa as coisas, né? Por causa do ambiente religioso e político, né? Do século XVI, Nostradamus operou por escrever suas previsões de forma enigmática. Seus textos misturam diferentes idiomas, metáfora complexa, símbolo astrológico, o que dificulta uma interpretação direta. Mas esta forma escrita fez com que as suas quadras fossem analisadas e reinterpretadas durante séculos. Muitos acreditam que alguns dos seus versos fazem referência à guerra, mudança de poder e transformações sociais importantes. A ideia de ciclo histórico, né? Alguns estudiosos defendem que Nostradamus via a história como um processo que se repete em ciclo. Né? E de acordo com essa visão, em determinados períodos sugerem momentos de ruptura, quando estruturas antigas perdem forças e novas forças de organização começam a surgir. Né? Então, no momento marcado por avanços tecnológicos rápidas ou rápidos tensões, né? Geopolítica e transformações econômicas, faz com que muito volte a revisitar os textos do astrólogo francês em busca de possível conexão com o presente. E entre as interpretações mais populares, por exemplo, está a hipótese de que três potências importantes poderiam enfrentar mudanças capazes de modificar o equilíbrio mundial. Por exemplo, Estados Unidos é possível mudança em sua influência global. A gente vê essas possíveis mudanças, muitas mudanças têm acontecido nos Estados Unidos da América, né? A gente vê que os governos são diferentes, né?
teve vários governos ali, nos Estados Unidos da América ali, e agora a gente vê umas mudanças, sim, a gente vê as mudanças no sistema de governança, né, do presidente dos Estados Unidos. Por décadas, os Estados Unidos exercem forte influência política, econômica e militar no mundo, né? Entretanto, algumas analistas, por exemplo, apontam que o país enfrenta atualmente diversos desafios internos e externos. A gente vê que existe sim desafio interno e externo, né? Dentro do país, né? É um país que foi, bem dizer, teve uma grande influência do cristianismo, né? Ali na América do Norte, que é os Estados Unidos da América, né? Teve grandes influências do cristianismo que influenciou até as leis, né? As leis benéficas que foi inventada. Mas agora existe muito oposição contra, principalmente contra o cristianismo, existe oposição e influências malignas ali nos Estados Unidos, né? E eles têm que enfrentar esses desafios tanto dentro dos Estados Unidos como também fora, né, para outros países. Eles mantêm influência, né? Grandes influências, né? A gente vê, eu já comentei que no tempo passado o Egito tinha uma influência que influenciava todos os países e até dentro do país chamado Egito, né? E aí, conforme está predito, né, até na Bíblia, né, que o Egito não ia mais ter domínio sobre outras nações e que hoje não tem mais, o Egito não tem mais aquela força como tinha no tempo de Faraó, né? Entretanto, né, alguns analistas apontam que o país enfrenta atualmente diversos desafios internos e externos, né? Entre os fatores frequentemente citados estão as crescente polarização política, né? Polarização, divisão, muita mistura, né? Muita coisa, né? Altos níveis de dívida pública também, tensões sociais e a competição com novas potências emergentes, né? Alguns interpretam, por exemplo, sobre as profecias de Nostradamus, e acreditam que determinadas metáforas presentes em seus textos, como a imagem de uma águia enfraquecida, né? E o símbolo dos Estados Unidos é uma águia, né? E a gente sabe que houve um enfraquecimento, porque quando enfraquece, por exemplo, os costumes bons, né? Os princípios, as boas ideologias, então aí o país pode estar sujeito, né, a ataques de inimigos, né? Porque é assim, né? Quando as pessoas, por exemplo, a humanidade semeia a boa semente, planta a semente do bem, aquela semente vai nascer, mas sempre tem o joio, né? Sempre tem o inimigo que semeia o joio. Então, por isso que os países são muito sujeitos a ataques, porque não semeia boa semente como se deve, né? Os governos e autoridades e reis não muitas vezes se descuida, não se preocupa em semear os bons valores, bons princípios, né? Aí entra aquelas ideologias, né? As ideologias marxista, stalinista, leninista, comunista, são ideologias que são sementes do mal, né?
E por isso que a boa semente tem que ser semeada sempre, né? Então, a gente vê que os Estados Unidos é um símbolo de uma águia e que muitas vezes eles têm que se renovar, né? Mudar a mentalidade em todos os países. E quando a mente ela fica atrasada, as pessoas não têm um país mais respeitoso, um país mais justo, porque é uma mente que não é renovada para o bem, né? Quando as pessoas, as nações se renovam a sua mente para o bem, para os bons princípios, aí, com certeza, né? A águia enfraquecida, se ela se renovar, pensar diferente, né? Ter fé, né? Ter sonhos, pensar diferente, guardar os bons princípios, valores, serão renovadas e fortalecidas, né? Então, como a imagem de uma águia enfraquecida, né? Poderia representar uma possível redução da hegemonia global de uma potência tradicional, né? E nesse assunto, a mudança não significaria necessariamente o colapso do país, mas sim uma redefinição de seu papel no cenário internacional, né? Por exemplo, o Reino Unido e o desafio de se reinventar, né? A gente vê que durante o século, os séculos, né? Séculos no plural, o Reino Unido esteve entre as nações mais influentes do planeta, né? Contudo, nas últimas décadas, a gente sabe que o país passou por diversas transformações políticas e econômicas, né? O processo do Brexit e os debates, né, sobre a unidade territorial, mudanças na economia britânica, levantaram também questionamentos sobre o futuro da sua posição no mundo. E algumas interpretações, por exemplo, das quadras de Nostradamus, que menciona a figura de um velho leão que perde sua força, né? Símbolo frequentemente associado na Inglaterra, né? Para certos analistas estudiosos, essa imagem poderia apresentar, por exemplo, a transição de uma antiga potência imperial para um novo papel dentro de um sistema global mais equilibrado entre várias nações, né? E agora a Rússia, os desafios geopolíticos também, né? A gente que sabe que a Rússia foi aquela que foi derrubado, né, aquele sistema comunista, né, que foi aquele bloco chamado ex-União Soviética, foi derrubado e agora tem novos desafios, né, na geopolítica. A Rússia, por exemplo, continua sendo um país mais influente no cenário internacional, especialmente por seu poder militar e seus vastos recursos naturais. Mas mesmo assim enfrenta diversos desafios no campo político e econômico. Entre eles estão os conflitos geopolíticos, sanções econômicas impostas por outros países, mudanças demográficas, tensões internas em algumas regiões, né? Alguns intérpretes relacionam a metáfora presente nas profecias com uma figura de um grande urso preso ao seu destino, né? Que o símbolo da Rússia é o símbolo do urso, né? Ao possível enfraquecimento de impérios que depende fortemente das forças militares, né? Assim como nos outros casos, essa interpretação não aponta necessariamente para o desaparecimento de um país, mas para um possível processo de transformação, né? Então, as mudanças
As possíveis mudanças no equilíbrio global são muitas e são possíveis, né? As possíveis mudanças no equilíbrio, né? Caso várias grandes potências, né, enfrentam os desafios, né? Desafio significativo ao mesmo tempo. O cenário internacional pode passar por uma reorganização importante, né? E esse processo poderia consultar ou resultar, né, em novas alianças entre países, mudança na economia dominantes, surgimento de novos centros de poder e transformação do sistema financeiro globais, né? E alguns especialistas, esses tipos de transição não representaria o fim do mundo, mas sim o encerramento de uma fase histórica e o início de outra. Então, como lidar com períodos de incerteza? Mesmo que as profecias devam ser analisadas com cautela, momentos de mudança global pode servir como oportunidade para refletir sobre a vida pessoal e fortalecer os aspectos importantes do cotidiano, né? Então, o pensamento crítico, por exemplo, é essencial avaliar as informações com cuidado, não aceitar interpretação sem questionamento, né? Então, equilíbrio emocional tem que ter pensamento crítico, tem que ter o equilíbrio emocional, né? Cuidar da saúde mental e manter hábitos saudáveis, ajudar a lidar melhor com o período de estabilidade, né? A valorização da relação do ser humano é importante, né? Porque a família, amigos e comunidade torna-se ainda mais importante em tempo de transformação, né? A capacidade de adaptação, né? Então, a história mostra que sociedades e indivíduos evoluem constantemente e saber se adaptar é uma habilidade essencial, né? E a visão positiva do futuro, né? Grandes mudanças ao longo da história também trouxeram avanços e novas oportunidades para a humanidade, né? E mesmo séculos após terem sido escritos, os textos, né, que Nostradamus escreveu, né, continua despertando interesses e interpretação variadas. São previsões que eles falam, independente de serem vistos como previsões literais ou apenas reflexões simbólicas, eles lembram que o mundo está sempre em transformação, né? Isso é uma realidade, né? Nostradamus, ele apenas previa, mas existe também outros tipos de previsão, né? Por exemplo, previsões bíblicas, né? As previsões bíblicas, conforme as pesquisas, né? Os arqueológicos, né? Que escavam, né? Para descobrir as provas sobre a Bíblia, e muitos estudiosos afirmam que muitos fatos, muitas previsões e profecias bíblicas, elas foram cumpridas, né? Então a gente vê aí, né, que muitas coisas foram cumpridas, que são previsões bíblicas, né? E a gente vê também sobre o rei, né, que se levantou, né? O rei que se levantou contra, vamos ver aqui, contra Israel, né? Se levantou contra Israel. Ele se levantou contra Israel. Vamos ver aqui se eu vou ver aqui alguns textos bíblicos que falam sobre esse assunto. Deixa eu ver aqui. O rei que foi contra. O rei de Israel e também
é o rei que se levantou contra o rei Ezequias, né? Então está aí, né? Muitos se levantaram, né? Mas também se levantaram contra o Deus de Israel, né? Mas não teve bom resultado, né? Todos aqueles que levantam contra o bem sempre serão derrotados, né? Então a gente vê aqui, por exemplo, segundo Reis 19, né? Segundo Reis 19, a gente vê que os reis inimigos, né? Eles se levantaram contra Ezequias, né? E disseram, né? Vamos ver aqui. Disseram para ele, né? Os que eram contra disseram, assim diz, né? Como diz aqui, é muito grande para a gente ler, são muito grandes, né? Então, o rei contrário, aquela nação contrária, disse assim: talvez o Senhor teu Deus ouça todas as palavras do comandante de campo, a quem o senhor dele, o rei da Síria, enviou, o rei da Síria, né? Para zombar do Deus vivo, né? Assim está escrito, né? E que o Senhor teu Deus repreenda pelas palavras que ouviu, portanto, suplica a Deus pelos remanescentes que ainda sobrevive. Quando os oficiais do rei Ezequias chegaram a Isaías, este lhe disse: diga ao Senhor que assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmia, né? Que o servo do rei da Síria lançaram contra mim. Ouça, eu farei tomar a decisão e retornar ao seu próprio país. Quando ele ouvir certa notícia, e lá farei morrer a espada, né? Então o Seraqueribe, né, do rei que era contrário, né, que era o Senaqueribe, foram informados de que Tiraca, rei da Etiópia, do Egito, estava vindo lutar contra ele, de modo que mandou novamente mensageiro a Ezequias com esse recado, né? Aí o Senaqueribe, né, que são o rei contrário, né, ele disse: diga ao rei Ezequias, rei de Judá, não deixe que o teu Deus, no qual você confia, te engane. Quando diz Jerusalém não cairá na mão do rei da Síria. Aí ele disse o recado, né? Esse rei inimigo disse que, certo, você ouviu que o rei da Síria, né, tem feito a todas as nações como a destruíram por completo, e você haverá de livrar-se. Acaso os deuses das nações que foram destruídos por meio antepassado a livraram dos deuses Gozã, Arã, Rezef e povo de Ede que está em Telazar. Então esse rei se levantou, né, contra o Senaqueribe, eles se levantaram, né, e foram contra o rei de Israel e contra o rei Ezequias. E foram destruídos, né? Aí diz que houve uma destruição sem haver guerra, né? Que foi enviado anjos, né? Foi enviado um anjo que morreu centenas e centenas, que era contra Israel, né? Era contra Israel. Eu estou vendo aqui, é muito difícil, que é muita coisa para a gente ler. E eles foram destruídos.
porque eles se achavam que, zombando de Deus, eles iam vencer, né? O rei Ezequias, né? E aí houve, né, que foi, houve uma praga, né, que foi enviado e morreu centenas e centenas do exército, né, do rei que se levantou, né, o rei que levantou contra o rei Ezequias, né, que é o rei que estava governando em Israel, e eles foram derrotados, né. É difícil as profecias não se cumprir. Geralmente, quando se diz profecias bíblicas, sempre acontece, né? Sempre acontece. Mas aqueles que se levantam contra e querem escarnecer-se de Deus, ele não prospera, né? E esse rei que ele quis zombar de Deus, né? E dizer que Israel ia ser derrotado, né? Que é por exemplo, foi derrotados o seu exército, né? A gente diz, a gente vê aqui, por exemplo, não somente diz, mas confirma aqui que ele se levantou e disse: não acredite no seu Deus, porque Jerusalém vai ser derrotado, né? O rei Senaqueribe, o rei da Síria, né? Tem que explicar melhor, né? Ele foi derrotado, né? Porque diz que em certa noite o anjo do Senhor saiu e começou a desembainhar a sua espada e matou 185.000 homens no acampamento sírio, né? Eu vou repetir: naquela noite o anjo do Senhor saiu com a sua espada na mão e matou 185.000 homens acampados no acampamento da Síria, né? Que era o rei é o Senaqueribe, né? O rei da Síria, que diz que Jerusalém ia ser derrotado e que o Deus de Israel também não valia nada, né? E ele acreditava no outro Deus, né? Um Deus falso, né? Que ele acreditava, não era o Deus verdadeiro, né? E quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de pessoas que tinham morrido, repleto de cadáver, né? Então o Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora. E voltou para Nínive e ficou certo dia, enquanto ele estava no templo. O rei Senaqueribe estava certo dia no templo do seu Deus, Deus pagão, né? Deus falso, né? Deus pagão, que não é o Deus verdadeiro, e esteve adorando no templo. O rei foi lá e esteve adorando no templo de seu Deus, né? Que é o chamado Deus Nisroque, né? E seus filhos Adramaleque e Sarazer acabou matando, né, o seu pai, né? Os filhos Adramaleque e Sarazer mataram no a espada e fugiram para a terra de Ararat. Seu filho Esar, Adão foi o seu sucessor. Aí, ó, o que aconteceu, né? Ele achava e mandou o recado, né? Mandou uma carta para o rei Ezequias e dizendo que Israel ia ser destruído e que o seu Deus também não vale nada, né? Aí o que aconteceu? O anjo feriu 185.000 no acampamento assírio, que eram os soldados do rei Senaqueribe, o rei da Síria. Aí o rei foi
acampar lá, foi lá no templo do deus pagão e foi lá para fazer sua oração. Chegou lá os próprios filhos, né, que ele estava adorando um deus pagão e Nisroque, seus próprios filhos levantaram contra ele, né, e mataram o rei, né? E aí o seu filho Izar, Adão, foi o seu sucessor lá na Síria, tá vendo? Tá vendo? Ele quis se levantar desafiando o próprio Deus. A gente vê aí, ó, tem gente aí que de grande nação aí falando, né, que Deus não vale nada, que o meu poder é maior. Essas pessoas precisam tomar cuidado, porque aquele que desafia o Criador do universo, ele será derrotado, né? E aí a gente vê que Isaías fez até um cântico, né? Fez uma poesia, né? E disse: pelo caminho por onde veio voltará, não invadirá essa cidade, declara o Senhor. Aí Isaías disse: eu defenderei, eu salvarei por amor de mim mesmo e do meu servo Davi, né? Ele estava ali inspirado, né? Uma inspiração muito importante. Então está aí, né? E eu quero comentar também alguma coisa importante sobre como a gente deve se alimentar melhor para ter a saúde, principalmente os diabéticos, né? Como comer ovos, né? Ovos cozidos, ovos de galinha, né? De aves, né? É a maneira correta, né? De como comer ovos para diabéticos. É o jeito certo de incluir ovos, né, na dieta. Então, isso é importante, né? Se você, né, se as pessoas comem ovo no café da manhã, é mesmo assim sua glicose sobe? Vamos ver aqui. A primeira conclusão que muita gente tira então o ovo é o problema. Não, tem muita gente achando que o ovo é problema. Não, não sobe, né? Não sobe a diabetes, né? Se as pessoas comem ovos de aves, né? Não vai subir a diabetes, nem colesterol, né? O ovo era tido como o vilão que aumenta a gordura ruim, né? Aumenta o colesterol, né? Na realidade, o que geralmente interfere não é o ovo em si, mas a forma como ele é preparado e com o que é combinado, né? Então, as pessoas se combinar, por exemplo, o diabético, combinar o arroz com o ovo, dá uma quebra, não vai subir o açúcar, né? Ou então combinar, por exemplo, o arroz feijão, mas também ponhar verdura, ponhar salsinha, colorir, né? Ponhar cenoura, beterraba e jiló e assim por diante, né? Sempre misturar vai ajudar, né? E a gente vê, né? Hoje a gente vê e a maneira certa de comer o ovo, se as pessoas têm, por exemplo, diabetes, deve manter uma alimentação adequada, né? É possível entender como o ovo pode ser um grande aliado ou um sabotador silencioso, dependendo de como é montado o prato, né? Então a gente tem que ver isso, né? Se você ou a pessoa, ele é diabético tipo um, né? Tem o tipo um e tipo 2, né? Tipo um é que usa insulina, tem gente que usa insulina. Se você usa insulina ou grifagem, né?
ou outros medicamentos, né, pode baixar muito o açúcar. Não altere a dose sozinho, né? Claro, né? As pessoas não podem alterar a dose do medicamento, né? Mas as pessoas podem mudar e pode até deixar de tomar insulina se ele tiver uma alimentação adequada, uma alimentação balanceada. Usar o metformina, a grifagem, né? A grifagem também e aumentar a dose com sabedoria, né? Tem que começar na dose certa que foi orientado, né, pelo profissional da saúde. Então, se não está resultando, não está dando resultado, aí tem que acrescentar mais, né? Por exemplo, se é 30 miligramas, tem que aumentar para mais, né? Porque não está dando resultado, né? E eu acredito que as pessoas podem mudar e tomar a grifagem em vez de tomar a insulina, embora que eu não aconselho ninguém, sem a orientação do médico, deixar de tomar insulina, né? Mas pode conversar com o médico para ver se é possível deixar de tomar insulina e usar a grifagem, usar outro medicamento e também tomar algum chá também, porque o chá também ajuda a equilibrar. Às vezes só o medicamento não resolve, então tem que tomar um chá que vai ajudar, né? Existem vários chá que ajudam a equilibrar. Às vezes só o medicamento não resolve. Tem que haver algumas mudanças na alimentação. Então, se você usa insulina ou outro remédio que pode baixar muito o açúcar, não altere a dose sozinha, né? E não pode alterar a dose sozinha, né? Só porque vai mudar, por exemplo, o café da manhã. Mudança deve ser feito junto e até comunicando com o seu médico sobre essa mudança, né? O ovo deve ser avaliado de forma individual, né? Algumas pessoas podem até comer todos os dias sem problemas, né? E já outros precisam de ajuste, né? Mas eu acredito, né, que o ovo não dá problema, né? Problemas cardiovascular, por exemplo, negócio de colesterol, isso daí não é verdade. Já falaram que o ovo dá problema, levanta ou altera o colesterol, né? Dá problema de colesterol. Isso daí não é verdade, não. Não é verdade. O que dá colesterol, ou seja, que faz mal, é a margarina, né? Fritura, isso daí dá problema mesmo. A fritura, né? Fritura, comer fritura direto, né? Batatinha frita direto, direto. Aí dá problema. Mas o ovo não dá problema cardiovascular de jeito nenhum. É claro, né? Se as pessoas for querer comer em excesso, tudo que é excesso, tudo que é demais vai dar problema. Não tem jeito. Até aquilo que é bom, até os pratos que é bom para a saúde, vai dar problema. Tudo que é demais já prejudica, né? Então importante é ter direção e acompanhar, né? Uma receita, ou seja, uma dieta inteligente, uma alimentação equilibrada e até, se possível ou se precisar, por exemplo, pode usar uma balancinha para pesar, né? 100 gramas de cada, né? Sempre usar 100 gramas, né? 100 gramas de ovo, 100 gramas
tudo controlado, tem que ser pesado também. Se quiser, pode usar a balança que dá certo, né? Nunca ultrapassar os 100 gramas, né? O ovo sozinho quase não eleva a glicose, não. O ovo sozinho não eleva a glicose, né? De jeito nenhum, né? E todas as hortaliças, as cenouras também não elevam a glicose, né? E outros, né? O machucho, e o machixe, tem até o machixe, né? É o machixe, né? Tem vários, abobrinha, não, também não eleva, né? Usar, fazer, por exemplo, folhas de couve, né? Aquelas couve de folha, né? A couve-flor também não vai elevar a glicose, né? Então, o ovo praticamente não contém carboidrato que vai prejudicar, né? O problema é o carboidrato é massa. Comer um pedacinho de bolo não tem problema, mas lembre que tudo tem que ser o limite, sempre um pedacinho, né? E ter a balancinha, que isso é importante. Um pedaço de bolo não tem problema, não vai ter problema. Agora, se comer uns par de pedaços, vai ter problema, né? Então, o ovo praticamente não tem carboidratos assim de subir e prejudicar, nem colesterol, nada disso, nem problema cardíaco, ele não dá isso não. Ele não prejudica o organismo. É diferente do pão, né? O ovo. Suco ou bolacha, né? As bolachas também tem que tomar cuidado também, que sobe, né? O pão, né? Então, por que tantas pessoas, né, comem ovo e ainda veem o açúcar subir? Porque raramente o ovo vem sozinho. É difícil a gente falar que o ovo vai subir, né? O ovo, ovos, né, de galinha, ovos de ave, não. É difícil, mas também não é só comer sozinho, né? Tem que ponhar duas associações, né? Então ele costuma vir acompanhado de pão branco, tapioca, batata, suco, café, adoçante, bacon, salsicha, queijo processado, até tudo isso junto. Precisa tomar cuidado com isso, né? Farinha, farofa, por exemplo. Farofa também é um problema. O pão branco também precisa ter um equilíbrio, né? A batata é pior. A batata frita, sucos adoçados, e tudo isso não é muito bom. O corpo recebe um pacote de carboidrato rápidos, gordura pesada e pouca fibra. É isso que provoca o aumento da glicose. Por exemplo, se a pessoa ele vai comer arroz, e tem que ter as fibras também. As fibras estão nas hortaliças, nas frutas, né? É a fibra que vai ajudar, né? Proteína mais carboidrato, o segredo da estabilidade. A gente vê que consumir o carboidrato rápido sozinho, como o pão, o suco, com certeza vai elevar rapidamente o açúcar, né? Gerando energia momentânea, seguido de queda. A fome retorna rapidamente, provocando belisco e um dia instável, né? Quando a proteína é combinada com o carboidrato, o pico de glicose desacelera e a saciedade dura mais tempo, né? Ovo, por exemplo, é uma forma prática de colocar proteína no café da manhã. Mas não é o ovo por ovo, né? O ovo do jeito certo, né? Tem que usar do jeito certo, né? Então, está aí, tem que usar do jeito certo, né? Quantos ovos por dia, né? Vamos ver, né?
Não existe um número mágico, não existe, né? Depende do perfil de cada pessoa, né? Do fígado, do coração, da alimentação, né? Para muitas pessoas, um ovo por dia se encaixa bem numa dieta saudável. Para alguns, idosos, né? Pode ser possível consumir até mais, né? A regra inteligente, o ovo deve substituir o carboidrato, né? É, a pizza, substituir coisas salgadas, né? Massas, recheadas, né? Tudo isso daí, né? Então a regra é: o ovo deve substituir carboidratos rápidos e ultraprocessados, sempre acompanhado de alimento de verdade, né? E o melhor horário para comer ovo, né? O café da manhã é o horário ideal para incluir proteína, que é o ovo, né? Principalmente para quem tem controle da açúcar, evitar o pico de carboidrato puro. O jantar também influencia a glicose da manhã seguinte também. Trocar refeições ricas em massa e pão por proteína e legumes pode acomodar com açúcar mais equilibrado, né? Então, tem jeito sim, né? E como preparar ovo sem